Hoje nós vamos aprender os ursinhos carinhosos. Eu trouxe para vocês aqui um modelinho de 5 centímetros sentadinho e 6 centímetros em pé. Esses modelos e tamanhos, eles servem para fazer mini topo, para colocar em cima de cubo, para colocar em cima de pote, de caixinha. Então é uma opção diferente desses que eu trouxe para vocês da vela do abraço. Esse tema está super em alta, muita gente está procurando e pedindo para a gente fazer as lembrancinhas dos ursinhos carinhosos. Então espero que vocês aproveitem muito bem a aula e vamos lá? Vou começar pela cabeça. Então eu estou usando 7 gramas de massa numa bola de 20. Vou encapar essa bola. Vou puxar bastante essa massa para baixo. Esse processo da cabeça já está no vídeo que eu ensino a fazer a cabeça e os olhos. Vou deixar aí nos cards para vocês. Vou marcar a região dos olhos e aqui eu vou separar a bochecha. Essa parte vou puxar um pouquinho para baixo. E onde vai ser a boca, eu vou fazer uma marcação assim, tá? Eu vou colocar o narizinho aqui, então isso aqui quase não vai aparecer. Aqui eu vou fazer um furinho para marcar a bochecha e aí vou tirar todas as marcações e vou deixar secar. Uma bola de 28 gramas de massa, vou fazer com a bolinha, vou fazer o corpo. Então eu encapo essa bolinha, deixo nesse formato mais ou menos, tiro todas as marcações e deixo secar. Vou fazer a opção também do corpo sem a bolinha de isopor. Então são 10 gramas de massa, vou fazer esse formato. E nesse corpo, eu vou usar os adesivos. Então, eu tenho aqui os adesivos da Mônica Arts. Vou escolher o adesivo que combina aqui com a minha cor. Vou colocar na palma da minha mão e vou apertar desse jeito, tá? E agora, eu só ajeito, deixo ele um pouquinho mais redondo, nesse formato, e deixo secar. 0,2 gramas para a orelha, fazer um redondo, achato, marco e vou cortar essa pontinha e colar ali na cabeça do ursinho. Vou fazer isso do outro lado também. E aqui na cabecinha dele eu vou fazer uns fiapinhos de cabelo, são bem pouquinhos. Eu faço uma cobrinha, uma gotinha e eu vou colar aqui no meio. Vou fazer os olhos antes de colocar o nariz. Estou usando tinta branca, pinta bolinhas. Marcador número 5, tá? Se você não tiver esse pinta-bolinha, você pode fazer com o pincel mesmo. Tenha sempre um desenho de referência e marque com o lápis, se você achar melhor. Eu tô usando pinta-bolinhas aqui, mas eu tô esfregando ele um pouquinho mais pra cima, tá? Para ter esse desenho do olhinho. Vou deixar secar para fazer a parte preta. Pinta-bolinhas número 5, tinta acrílica preta. Fazer a parte preta do olho. Pincel da Condor, aquele que eu uso sempre. Vou fazer a parte do detalhe dos olhos. E agora eu vou pegar uma tinta azul para fazer os cílios. Cada ursinho tem uma sobrancelha da sua cor um pouquinho mais escura. Então, se você não tiver essas tintas, você pode fazer de preto mesmo. É só um charminho que a gente faz na peça. E com um palito e tinta branca, vou marcar o brilho dos olhos. E agora a gente vai fazer a bochecha. Nariz 0,4, vou fazer uma bolinha, alongar um pouco, achato de leve. Passo cola e vou colar aqui, entre os olhos e a boca. Aí você acerta, ajeita, por isso que eu quis fazer a pintura dos olhos antes, porque depois ia ficar bem ruim. E aí a gente tem que esperar secar pra gente pintar o detalhe do nariz. Para a perna eu tô usando 3,8 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, vou alongar um pouco, deixo ela bem gordinha, tá? Marco com o dedinho só essa parte onde vai ser o pé, vou apertar aqui e já fica quase a posição do pé. E aí eu puxo um pouquinho para frente, nessa posição. Agora eu vou ajeitar
Eu rodo aqui um pouquinho para marcar esse pé, faço essa marcação com o dedo, pressiono contra a mesa. Eu preciso fazer 2 perninhas que sejam mais ou menos iguais. E aí, a posição que eu vou deixar essa perninha vai depender do que você quer. Na posição de pé, eu não vou marcar os dedinhos, tá? Eu já vou colocar com vocês na peça para vocês verem. Na posição sentado, aí eu marco os dedinhos. Então, no sentadinho, eu faço 2 marcações com a faquinha, tá? Vou fazer as perninhas e aí eu vou montar com vocês. Na hora que eu vou colocar as perninhas, eu gosto de colocar eles na minha visão, para eu ver eles assim, na altura dos olhos, tá? Eu consigo acertar melhor a posição. Então, eu vou colocar cola do ladinho aqui, as 2 perninhas. Eu vou fazer primeiro essa perninha sentada. Então, eu coloco a perninha, coloco o corpinho e pressiono do lado. Vou fazer isso do outro lado também. E aqui atrás, eu pressiono aqui também, tá? Para ficar bem grudadinho a perna no corpinho. Esse eu deixo secar em cima de um EVA, para não marcar e secar bem rápido. O corpinho em pé, eu vou passar cola e vou pressionar desse jeito no corpo, apertando essa perninha contra esse corpo. Faço isso aqui atrás também, vou fazer isso com a outra perninha, passo cola, pressiono aqui no corpo, tiro as marcações, esfrego bem e vou colocar esse ursinho em pé e pressionar um pouquinho para baixo. Pressiono ele para ele ficar com as pernas assim gordinhas. Esse ursinho que vai ficar em pé, eu deixo ele deitado em cima de uma espuma para ele secar. Você veja que eu não coloquei arame, nem palito, nem nada. Então, se eu deixar ele secar assim em pé, se a massa tiver muito mole, ele vai ficar muito gordinho, né? Essa perna vai ficar caindo para baixo, vai despencar tudo. E ele não vai parar em pé. Então, eu deito ele assim na espuma e deixo secar. Vamos fazer o braço? Para o braço, estou usando 2 gramas de massa. Eu vou fazer uma bolinha, alongo, vou marcar a mão, achato onde vai ser a mão. Eu rodo nessa parte, pego a faquinha, marco o dedinho. Eu vou ajeitar aqui esse dedinho para ele ficar mais redondinho. E aí, eu vou pegar um boleador que seja mais ou menos do tamanho da mão para marcar aqui, tá? Eles têm esse fundinho, depois a gente vem com a tinta e faz a marcação do coração aqui dentro. Eu vou fazer assim nos bracinhos, um de cada lado, e aí eu vou colocar em posições diversas. Esse aqui eu coloquei segurando alguma coisa, um para baixo e um para cima. Passo cola no bracinho e aí escolho a posição. Esse eu vou fazer com o bracinho para cima, igual o outro, porque é um sol lindo e feliz. Esse eu vou colocar um para baixo e o outro na boquinha. Então, eu vou colocar esse pra cá, pressiono. Antes de colocar essa mão na boca, eu preciso colar essa cabeça. Eu vou colar com cola branca mesmo, sem arame, sem nada, pra vocês verem como para quieto, né? Que o nosso biscuit, às vezes a gente fica achando tantas artimanhas pra colar e é só cola branca que cola mesmo. E aí, eu vou colocar esse bracinho, que eu tenho que dobrar ele um pouco, porque senão ele não fica anatômico na hora de colocar na boquinha. Gosto de colocar um pouco de cola aqui também. E aí, só falta fazer os detalhes do nariz, da mãozinha e do pezinho. Eu fiz, então, uma estrelinha. Eu abri uma massa grossa e com o cortador 20, aqui da Blue Star, mas você pode usar até um molde que você tenha. E passei um pó, desses pó brilhosos que a gente tem. E fiz a marcação com a boquinha, usando esse marcador que eu tenho de pincel. Então, eu fiz aqui a boquinha. E aqui dentro eu puxei essa parte que ele tá sorrindo. Vou fazer agora a pintura do nariz, das mãozinhas e do pezinho. E aqui do lado também um coraçãozinho. Depois eu venho com uma bolinha, coloco aqui o rabinho deles. Eu uso, né, as cores que eu fiz na sobrancelha. Esses que ficam com a parte aparecendo eu faço na mãozinha e no pezinho. Então, eu pego um pincel fino de preferência, você pode até marcar com o lápis antes. E vou fazer aqui o coração no nariz, coração na mãozinha e o coração no pezinho. E por fim, o coração aqui
perto do bumbum dele. Com o palito, eu vou marcar essas bolinhas que ele tem aqui na bochecha. E com o pinta-bolinhas 3, eu vou fazer essa bolinha aqui do pé. E agora eu vou ensinar para vocês como a gente faz essa parte da barriguinha sem a gente precisar desse adesivo resinado. Vamos lá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma impressão no papel de seda. Esse papel de seda é aquele papel que tem no caderno das crianças, esse papel que a gente encontra na papelaria muito baratinho. E esse papel de seda, ele tem dois lados, o lado liso e o lado com mais textura. Esse lado de textura que você vai deixar para cima, tá? Então, você vai colocar no papel sulfite, eu tô usando aqui 3 folhas juntas, tá? Para dar mais firmeza. E aí, eu vou prender esse papel com fita crepe para ser melhor de tirar depois, tá? Essa técnica eu usava muito para fazer estampa na camiseta dos topos, para fazer até quadrinho, fundo de quadrinho, vou mostrar para vocês aí, que eu já usei essa técnica. É uma técnica bem antiga que a gente usa. É uma opção alternativa para quem não quer imprimir no sulfite, que acha feio, que fica, né, meio grosseiro. O papel de seda, ele dá um acabamento melhor nesses adesivos que a gente faz. Então, agora a gente vai lá para a impressora. Então, eu já tô aqui com a arte. Essa arte eu já coloquei no meu blog. Vou deixar aqui em cima para vocês, no card, que eu deixei lá naquela vela do abraço, tá? Que eu fiz no sulfite. Então, eu deixei aqui com 2 centímetros, e quando a gente faz vários, né? Para aproveitar a impressão, aproveitar o papel. E eu vou agora mandar imprimir, já coloquei o papel ali na impressora. E o segredo aqui é, na hora que ele for mandar aqui na impressão, eu segurar ali o papel. Eu ajudar esse papel a descer, tá? E agora a gente vai envernizar. Então, eu passei o verniz, vou mostrar pra vocês, o verniz fosco. Eu geralmente levo lá fora pra passar o verniz. Aí, deixo secar bem, e aí fica assim, tá? Daí eu recorto bem direitinho, com todas as voltinhas aqui, né? E agora eu vou passar cola nessa parte que é mais espelhada do papel. Então, eu passo cola com o pincel, essa cola branca que a gente usa mesmo. E aqui na barriguinha do meu ursinho, eu fiz um círculo branco com o cortador 20 e vou colocar agora o meu desenho. Ele fica como se fosse um decalque, sabe? Ele fica bem bonito, fica um acabamento muito melhor que o papel sulfite. Ele adere bem no biscuit e como ele é transparente, a gente precisa colocar num fundo branco, né? E aí fica assim, desse jeito, tá? E aí é só fazer as outras partes que fica do mesmo jeito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marquem. Eu amo ver o trabalho de vocês que vocês fazem aqui com as minhas aulas. E espero vocês no próximo vídeo.